Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ora viva, muito boa tarde, já cá estamos para cumprir a promessa feita a semana passada, a de estarmos novamente juntos para fazer acontecer mais um programa Ocuvita. A equipe é a mesma, Rui de Souza, Caetano Borges, Belson Nossi e Gisela Borges. Vamos estar consigo cerca de 1 hora e será um gosto enorme tê-lo aí desse lado. Amigo ouvinte, saiba que nós somos um produto da Fábrica de Água Preciosa, da Associação de Autores da Huila e da Academia de Autores na Huila. É claro que você, amigo ouvinte, que está aí desse lado, é uma das peças principais deste puzzle que será montado e pintado com as cores da arte, da literatura e da cultura. O Ocuvita hoje vai tentar fazer aqui uma magia. Vamos pintar um quadro especial. Pois é, pintar um quadro. Para nós que não temos tanta habilidade, não será uma tarefa assim tão fácil. Bom, mas enquanto preparamos o material, à partida, tela, lápis, pincel e tinta, vamos colorir o nosso encontro com música, e música boa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa.
é naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Ora bem, deu para descontrair um pouco com música boa, já bebemos água preciosa e agora pintamos o nosso quadro. Sim, penso estar a ouvir do lado do fundo. Olha, hoje é dia de tertúlias e eu fiz questão de fazer referência à pintura porque para completar e colorir o nosso puzzle temos entre nós um artista plástico, aliás 3 pessoas que vão estar aqui entre nós. Vai saber de quem se trata se ficar aí desse lado. Acovita, tertúlias, quinzenalmente. Pois é, hoje é dia de Ocovita Tertúlias e vamos conversar sobre artes plásticas. Dizer também que a partir de hoje vamos mudar um pouco a linha de apresentação destas nossas tertúlias. O professor Valdemar Ribeiro já não será nosso convidado residente. Ele vai mudar de pastas, pois é, sim, vai ajudar-nos na moderação das conversas, das nossas tertúlias. Aliás, fazer aqui referência que a maior parte dos temas são sua proposta. Tenho dito algumas vezes, quando estamos aqui em conversas, que eu gosto muito de provocar. Ao contrário, o professor Valdemar Ribeiro tem sempre algumas perguntas curiosas a fazer. E o desafio está feito. As mudanças acontecem, a pasta está entregue. Agora, professor Valdemar é moderador. Boa tarde, professor Valdemar. Boa tarde. Aprendi com a Gisela Borges. É. E como primeira tarefa, vou-lhe dar a honra de apresentar os nossos convidados, que são artistas plásticos. Muito obrigado. Pois. Tenho muita honra. Temos o nosso artista dirigente de cooperativa da COPA, Cooperativa de Artistas da Huila, que é o Sr. Padu Pascoal do Ango, bem conhecido na praça. Inclusive, o governo também está a ajudar na construção do futura sede. Padu foi diretor da cultura Pedro Mustonda, pessoa especial da Huila, e temos também o nosso artista Hermelindo Sebastião, artista plástico, além de também trabalhar na cooperativa para o seu desenvolvimento. Muito bem, estão todos apresentados, são bem-vindos a este Ocovita Tertúlias. Vamos pintar o nosso quadro. É assim tão fácil pintar quadros? Vou começar aqui pelo Pascoal Manuel do Ango, com o nome artístico de Padu, até mais conhecido por Mestre Padu. É assim tão fácil pintar um quadro? Olha, para mim, pintar um quadro não é tão fácil. A pessoa tem que saber preparar e saber mesmo pintar. Senão, é muito difícil também pintar quadro. Olha, eu, por exemplo, quando escrevo, ponho uma música suave para me inspirar. Em que o Padu se inspira? Eu também gosto, quando estou a pintar, a ouvir também uma música suave. Ajuda muito e sem barulho você pinta a obra de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Agora diga-me uma coisa, Padu, tem algum significado este nome? Olha, Padu veio o nome do Pascoal Manuel Pascoal do Ango. Ok. O Padu, o Pá é Pascoal, o Du é do Ango. E fiz isso porque é o único nome, né? Fora do tipo pão, não tem mais outro nome que se compara com pão. E Padu também é a mesma coisa. Então o nome artístico Padu. Padu. Cá entre nós, Mestre Padu, porque de facto é um verdadeiro mestre. Sim. Mas vou agora conversar um pouco com o Sr. Pedro Musunda, é responsável da Cooperativa dos Artistas da Huila. Perfeitamente que sim, portanto respondo pela área administrativa da cooperativa, portanto uma instituição que foi criada, como sabe, portanto, com um fim para que visa a promoção do crescimento das artes, também, portanto, com o fim da valorização do trabalho artístico que se vem fazendo, portanto, aqui nas nossas paragens. Muito bem. É artista plástico também? Infelizmente não. Infelizmente não. Só dá corpo àqueles, portanto, dá uma força
àqueles que gostam de fazer arte. Perfeitamente que sim, porque qualquer estrutura que se crie com as finalidades que acabei de mencionar, se não tiver, portanto, cimentada uma área administrativa com capacidade para fazer com que ele funcione, certamente que ela pode cair. E então estamos aí para isso. Muito bem. Hermelino Sebastião é artista plástico. Também só. Para além de secretário-geral da Cooperativa dos Artistas da Huila. Sim, na cooperativa, além desse trabalho administrativo, eu trabalho como artista plástico, mas muito mais como produtor musical. E meu trabalho tem muito a ver com sonorização, não só de música propriamente, mas trilhas, questões assim ligadas também a vídeos e cinemas e tal. Então esse é o meu trabalho na cooperativa. Tem a ver com som e imagem, né? Artes plásticas. Som e imagem das artes das plásticas. Artes plásticas, pintura mesmo. Dentro da pintura, dentro do trabalho que faz, o que é que mais lhe encanta? Ao fazer as artes, procuro sempre trazer muito mais a razão nas pinturas. Eu sempre procuro buscar que as minhas obras tenham um significado, porque eu acredito que essa no fundo, é o que se busca das artes. Além da imagem, é o que essa imagem quer transmitir. E o que vai se transmitir... Aliás, uma imagem vale mais do que mil palavras. É isso, exatamente. Então é sempre buscar as palavras que não foram ditas, mas que podem ser percebidas através das imagens. Muito bem. Entretanto, o Padu é responsável pela Escola de Artes Plásticas do Lubango. Tem uma ligação com a outra? A cooperativa e a escola? Não tem ligação? Não. É responsável pela Escola de Artes Plásticas do Lubango, uma iniciativa privada. Sim. Como é que nasce este projeto tão bonito que leva às artes plásticas? Olha, contudo, a situação do país, por exemplo, na vida do juventude, na delinquência, menino de rua. Então, eu vi pensar que a melhor maneira para nós puxar esse jovem para se encontrar pouco na vida, então comecei a pensar fazer essa ideia de centro de formação e uma escola de arte. Até não é só da província da Huila, mas da região sul. Então é um centro que está a ser apoiado também no governo provincial, está a ser reabilitado. Não vamos falar muito hoje, mas estamos à espera que tudo fique pronto e vamos dar a melhor resposta com o nosso programa do nosso rádio. Eu sei que daremos uma boa imagem. É uma escola que, para além da pintura, congrega outras artes, como a costura, por exemplo. Tem professores preparados para as várias categorias de artes? Olha, temos muitas áreas e o sonho, temos muitos professores também e bem formados, porque a ideia é formar o jovem para amanhã não ir procurar mais emprego no outro sítio. Quer dizer, a formação que estão a ter é autossustento também. Então, acho que os professores que vão formar esses alunos nessa escola são professores com alta qualidade. Professor Valdemar. Pelo que eu entendi, então são 2 projetos. Exatamente. Padu. Sim. É o COPA, Cooperativa dos Artistas da Huila. Vamos formar e os formados passam também na área de produção. e depois vamos ter a escola de artes. Temos também a escola de artes. Paralelo. Sim. Sim, eu queria só dar um esclarecimento com relação mesmo a essa dualidade entre a cooperativa e o centro de formação. Na verdade, o centro de formação está dentro da cooperativa, porque a cooperativa tem no seu funcionamento os pilares de formar o artista, depois levar o artista a produzir, depois de ser formado, e mais tarde levar essas produções, esses produtos à expansão, para que pessoas possam conhecer a obra e o próprio produto. Então, é no sentido de que esse centro vem responder um desses 3 pilares da cooperativa, que é o lado formação. Então, o centro é um centro de formação e produção. Ou seja, o formando vai lá
é formado e quando termina tem no mesmo centro então os materiais que precisa para poder fazer o seu produto, porque E normalmente quando os alunos vão para esse centro, vão com experiência zero ou vão já com algumas bases? bem, um pouco dos dois lados, porque a princípio tem muitos jovens, mas muitos jovens que têm aí o princípio das artes, que buscam no centro a possibilidade de desenvolver, profissionalizar-se. Mas também tem aqueles artistas que já têm, de certa forma, um nome, mas que também lhes carece a parte didática, a parte científica da arte. Então eles vão também melhorar os conhecimentos que têm. Mas na sua maioria é mesmo os alunos que vêm assim do zero que são formados. Sou Pedro Mussunda. Como é que contaria em poucas palavras a sua história como agente cultural? Porque você não deixa de ser um agente cultural. Muito obrigado mais uma vez. Dizer que Pedro Mussunda é um cidadão angolano natural da província do Bengo, enraizado na Huila desde 1993. Desde essa altura, portanto, após a sua desmobilização das Forças Armadas, nasceu-lhe, portanto, o espírito da engrenagem para os serviços culturais, onde foi admitido, portanto, em 1996, e desde aí, portanto, nasceu nele uma responsabilidade com as várias funções que desempenhou nesse setor. A última, portanto, ligada com o setor da artes e ação cultural. E isto fez com que, portanto, esta pessoa nutrisse uma paixão, portanto, pelas artes. E aí nunca mais parou e então vai desenvolvendo até esta altura, mesmo não estando no setor já, portanto, devido à reforma, mas ainda vai dando, portanto, todo o seu saber em prol ao crescimento das artes, em prol do desenvolvimento das artes, porque na verdade não podemos ficar com o conhecimento, é preciso que ele seja exatamente transmitido a outras gerações para que possamos então fazer com que tenhamos seguidores, tenhamos exatamente pessoas que possam também, portanto, gostar disso e fazer com que se eleve, portanto, o nome, este nome das artes, portanto, a várias paragens, não só da Angola, mas se calhar até do mundo, e fazer com que, portanto, tudo aquilo que se produz ao nível da nossa atual sociedade, fundamentalmente aqui na nossa província, na província da Huila, onde vivemos, não é? Possa exatamente parar noutras paragens e levar, portanto, a língua que elas procuram transmitir e, portanto, falarem conosco, falarem na nossa ausência sobre nós. Porque as peças que são produzidas hoje em todas as paragens da nossa província, até da Angola, de modo geral, não é? Levam consigo uma mensagem. E essa mensagem, quem não sabe, portanto, descortiná-la, certamente que fica com as peças de forma muda. E como agente cultural, que balanço faz enquanto homem da cultura aqui na província da Huila? Um balanço assim muito positivo, não tanto assim? Bom, faço um balanço realmente bastante positivo, porque nesse domínio a Huila cresceu muito, tanto no domínio das artes plásticas, como da pintura, como da música, estava a repetir artes plásticas e pintura, da música, do teatro, do cinema, e enfim, do artesanato de forma geral também. Portanto, a Huila cresceu bastante. E podemos aqui dizer, portanto, fazemos um balanço positivo, tendo em atenção que, portanto, tudo que hoje se produz na Huila está no mundo. Está no mundo. E a levar, então, como dizia, mensagens excelentes, portanto, destas paragens do nosso país. Por isso, podemos até dizer que há artistas nesse momento que estão noutras paragens da Angola e do mundo, portanto, saídos da Huila. E lá estão exatamente a desenvolver as artes, aquilo que
carregaram, portanto, desta região do nosso país. Por isso, podemos considerar um balanço bastante positivo. Portanto, em todos os domínios. No teatro, na música, na dança, na pintura, e enfim, estão lá os nossos representantes mostrar exatamente aquilo que carregaram da Huila, portanto, fruto, portanto, das experiências que vivemos ao longo desses anos. E então, deixar aqui, se calhar, uma mensagem de conforto para que essas pessoas continuem, portanto, a elevar o sentido da arte lá onde estão, sem se esquecer exatamente, portanto, das suas raízes. A arte, a cultura é a base de tudo. É a base número 1 do desenvolvimento humano. É evidente que sim, portanto, um povo, costuma-se dizer que um povo sem cultura é um povo sem história, e então é preciso que se respeite esse princípio, porque senão não há desenvolvimento. Portanto, já dizia, por exemplo, o mestre Padu, numa entrevista que eu li a algures, que é preciso que a nova geração seja educada desde cedo sobre o papel e a importância das belas artes na formação de uma sociedade. Acredita que um artista pode ajudar na construção de ideologias? Isso sim, pode, porque a arte é educação, né? Porque formar juventude pode, porque a arte é uma coisa que eu digo sempre, que há muitas crianças, você vê, para mudar ou seguir boa formação com as artes, quer dizer, eles se adaptam mais rápido que seguir outras formações, porque muitas vezes quando estou com mais jovens, mais crianças, o conhecimento deles, você vê que a formação nas artes é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do conhecimento da criança ou do juventude. Na verdade, a arte ajuda a aprofundar o pensamento. Essa é a realidade. Isso é a realidade. Nós sem arte, sem cultura, voltamos aos primórdios. Isso é verdade. Onde éramos animais com praticamente nenhum raciocínio. Sim. Onde nós estávamos no princípio do desenvolvimento da cultura. Então a cultura é a melhor maneira, as artes é a melhor maneira para se desenvolver o pensamento do ser humano. Então, sim. Qual razão, se a nossa economia está mal, porque é que, por exemplo, aqui na Huila há muitos movimentos culturais, poucos, pequenos ou grandes, mas há muitos. Porque a arte é como o DNA no ser humano. A arte faz parte do seu DNA. Então a arte é a base de tudo. Isso é verdade. Existe outro caminho. Sim. Aliás, as pinturas rupestres são exemplo disso. É o princípio da arte, é o princípio que foi através da arte que nós podemos chegar ao aprofundamento da consciência. Sim. Do pensar. Portanto, se queremos apoiar, nada melhor do que começar pelas artes. É a melhor forma? Sim, isso é uma verdade, porque desenvolvimento ou tudo que está criado hoje em dia é a base das artes. A base das artes. Sim. Agora, há uma questão que eu me preocupei, que é as escolas. Ok, e quem vai colocar a tinta? Quem vai colocar os quadros, quem vai colocar os pincéis, como fazer neste momento para esse apoio econômico? Onde vocês vão buscar esse apoio? Bom, o Centro de Formação, portanto, integrado dentro da cooperativa, é uma estrutura de formação que está exatamente vocacionado para apoiar a formação dos futuros artistas, mas em relação, portanto, ao seu suporte administrativo e financeiro, neste momento, portanto, é a própria cooperativa que tem estado a assegurar, portanto, com o seu responsável máximo. E, entretanto, atendendo que há nesse momento até um conjunto de programas que visam
financiar programas que vão, enfim, que vão criando exatamente motivos para o desenvolvimento de Angola. Iremos também, portanto, procurar estes apoios na praça local, portanto, tanto da classe empresarial local como, portanto, dos programas do governo, para fazer com que possamos, então, criar capacidades para que se possam adquirir, portanto, todos os materiais necessários para o funcionamento desta infraestrutura. É evidente que, nesse momento, como já foi dito aqui, o centro está a ser reabilitado com o apoio do governo, do mesmo jeito como ocorreu agora. Portanto, vamos bater portas no sentido que, portanto, ela possa ter exatamente a capacidade financeira para a aquisição desses materiais, porque, na verdade, formar o futuro artista é um investimento bastante grande, precisa de muitos recursos, e então aqui vamos, como disse, portanto, fazer um apelo, portanto, à sociedade para que possamos então ter os meios necessários suficientes para podermos então desenvolver este trabalho que penso que vai exatamente beneficiar a nossa sociedade, não só para a questão que está ligada à difusão da arte em si, mas como, portanto, capitalizar, portanto, o homem em si, para que futuramente possa exatamente viver desta arte. E então, todos os apoios que nós pudermos receber para que o centro funcione plenamente, penso que serão bem-vindos. Por isso, continuaremos a lutar para que, portanto, os recursos possam exatamente vir, portanto, tanto por doações como por financiamentos de programas existentes, portanto, ao nível, portanto, da estrutura governamental do nosso país. Dizer que isto aqui é uma tertúlia, todos estão à vontade para poderem intervir sempre que necessário. E eu estou a ver que o Irmelindo Sebastião está muito calado. Bem, só não quero ser repetitivo. Ok, então eu vou lhe perguntar. É um homem do som e das imagens da Cooperativa dos Artistas. Você, num clique, registra o que se faz da arte aqui na Willa. Que imagem principal tiraria da sua história? Bem, quem é o Irmelindo? Bem, o Irmelindo Sebastião é um jovem que está seguindo os passos. A princípio, dizer que é um jovem que procura primeiro aprender daquilo que outros já fizeram, os mais velhos já fizeram, e com isso, com aquilo que é a ideia própria também, juntando, marcar passos então para nesse sentido de ser um artista cada dia melhor. Um artista do som e da imagem. Do som, da imagem. Sinceramente, eu não consigo definir-me se estou mais para o lado do som ou se estou mais para o lado da imagem. Então, porque às vezes fizemos trabalhos muito virados para a imagem, no caso artes plásticas, e em outros lados fazemos mais trabalhos virados para propriamente a produção musical. Quando falo som, eu me refiro muito à própria música, a música acústica feita com instrumentos tocados e tal. Essa é uma área que nós temos feito aqui na cidade do Lubango. É um dos professores também? Sim, eu na escola dou aulas de música, algumas disciplinas, no caso a própria educação musical, no sentido de teoria musical, e também as disciplinas práticas, como instrumento, guitarra, o teclado e por ali. Nos últimos tempos tem havido na cidade de Lubango uma ascensão do mundo do cinema também, e também sido solicitados para fazer as trilhas sonoras, uma vez que tem aquelas questões dos direitos autorais. Antigamente era pegar um áudio, uma música e colocar no filme, e hoje em dia já vemos que vocês é que criam as próprias músicas para determinado filme em função do pedido do cliente. Em função da temática do próprio filme. É um sentido de fazer aquilo ser genuíno, né? Foi feito do zero até o seu produto final. E quem faz isso são os estudantes
ou o Irmelindo? Bem, no caso, na cooperativa, os melhores estudantes, os estudantes que sobressaem, então são aqueles que nós aproveitamos e trabalhamos também com eles. E muito antes da cooperativa, nós também trabalhamos com a unidade penitenciária. Também fui professor de música na comarca. Também tive alguns alunos na escola portuguesa também, que hoje fazem música. E também na Aliança Francesa do Lubango. Uma coisa curiosa é o facto de ter sido professor na comarca. Sim. Como é que foi a receptividade dos presos? Dos presos. A princípio... Porque não deixa de ser uma ocupação, sim, dentro da prisão. Sim. E eu noto que sempre que existe uma visita das igrejas ou entidades governamentais, há sempre um grupo coral, há sempre um teatrozinho. Sim. Como é que tem sido a receptividade deles em relação a isso? Bem, no meu caso, eu sempre falo que as unidades penitenciárias, elas são um lugar ideal para poder proporcionar formação. Uma vez que, tendo em conta a diferença das realidades que cada um teve e as razões que os fizeram chegar lá, então eles encontram, diríamos, de bandeja a formação de qualidade lá. E muitos realmente aproveitam, na sua maioria. E tem sido positivo. Muitos, depois de terem cumprido as suas penas, quando saem, ligam: professor, eu preciso, agora que estou fora, preciso dar sequência, né? Eu tenho aí projetos e tal. E é uma alegria para nós saber que alguém que teve 5 anos, condenado a 5 anos, e 5 anos depois, às vezes você nem lembra, mas ele liga: olha, eu estou aqui e aproveitei o máximo e quero dar sequência, quero agora me posicionar. Então, não sente quando vai dar aulas, não sente que como se fosse uma obrigação dos alunos estarem ali ou dos presos estarem ali sentados, obrigados a fazer aquilo? Bem, na verdade é algo que eu pensava que assim fosse. Tanto é que ao entrar, se calhar a primeira vez, você vai com aquele receio, porque não sabe quem vai encontrar, sim, o grau de violência. É isso. Exatamente. Só que mais tarde você percebe, lá no fundo, independentemente das razões que fazem pessoas cometerem certas irregularidades, tem muito de humano, tem muito de sentimental, tem muito da alma. No fundo, tem uma parte boa. Tem a arte dentro deles. Incluso em todos eles. Então, alguns mais virados para a pintura, outros para a música e daí. Como é a arte, né? É uma singularidade, cada um tem a sua inclinação. E consigo encontrar, ou consegui na altura em que lá estive, encontrar isso nos alunos. E quando se fazia as apresentações, não era algo obrigatório. Era algo que você sente, e principalmente música que já em si só acarreta aquele sentimento todo. E muitos até cantavam, acredito por estarem impedidos da liberdade, chegam até a cantar com mais alma do que propriamente aqueles músicos que estão fora. Então é muito positivo, é algo que eles fazem de coração, e quando saem, e como é a arte, é algo que tem capacidade de mentalizar, mudar o raciocínio da pessoa. De facto, a arte faz maravilhas. Falando em pintar, Padu, se tivesse que pintar a sua história da vida como artista plástico, como é que começaria? Qual foi o seu primeiro pincel? Olha, na verdade, meu primeiro pincel foi um pau, que uma metade de tecido, que eu enrolei num pano para poder começar a pintar, porque os pincéis na altura era muito difícil. E para conseguir pincéis, porque na realidade, quando eu comecei a pintar, foi uma história, posso dizer, muito triste. Então, conte-nos lá essa história. É naquilo, né? Depois da demobilização, a pessoa não tinha como fazer, o que fazer, e depois tem que bater porta sempre no familiar para apoiar, porque as coisas eram um bocado difíceis na altura. Teve formação mesmo na área artística, não? Na verdade, é um dom que caiu só do céu. Eu tive um sonho. Se puder, posso contar esse sonho. Eu tive um sonho antes de ser artista. Estava com uma dificuldade enorme. E então comecei a pensar muitas coisas da vida. Para toda hora ir pedir ali. E comecei a imaginar coisas que eu vou deixar o mundo, vou fazer como. Mas na realidade, afinal, quando Deus
te proclamam num programa da vida para amanhã os outros também beneficiar, é difícil te deixar partir mais cedo. Naquilo, eu sonho numa noite, depois da desmobilização, fazia uns negocinhos, eu ia nas Luanda, buscava, levava a mercadoria de Luanda para as Luanda para vender, e depois as coisas ficaram muito mal, fiquei, não estava a ver mais o que fazer. Dali, uma vez dormi à noite, cheguei a olhar mesmo o teto e disse aqui, estou a ver que não é mais solução. Mas depois do sonho, me rouba. Tipo, estou indo no sono e comecei a sonhar um armazém bem grande, mas cheio de sal, de saco de sal. E apareceu lá o mestre desse quadro aí, que está aí, o mestre do Bem-vindo. É um quadro que eu, quando vi a primeira vez, eu disse que conheci esse homem. É o primeiro homem que eu fui solicitar para mim poder aprender arte. Mas esse... Só para fazer referência aqui aos ouvintes do programa Ocuvita, que no Ocuvita Studio nós temos arte aqui bem representada e o mestre Padu está a fazer referência então a um dos quadros que estão aqui expostos, sim. Que é um dançarino, técnica da areia. Sim, ok. Sim. Pintado pelo o artista que eu conheci na altura, era Zé Ninguém, não sabia nada que das artes, em Luanda, no Benfica. Então, no sonho, me aparece o mestre desse homem, que é o meu primo. É o mais velho já, mestre Lema Yuma. Então... Está vivo? Está vivo. Hoje? Hoje está vivo, está em Luanda. Não, em Luanda, está em Luanda, sim. Então, eu quando vi ele no sonho, a me mostrar os armazéns, o saco de sal que estava dentro dos armazéns, a me dizer, você está pensando muito mal, não se preocupa, mesmo se não tem dinheiro, eu depois vou te dar, vai ficar aqui a vender esse saco para tu conseguir dinheiro, se quer voltar mais às viagens, pode viajar. Depois dali, aquele sonho passa e olho, tipo, voltei mais no outro sonho a ver o Jesus Cristo, né? A me convidar, você está a pensar muito, vamos, vai ver a minha exposição. É uma obra que futuramente vai ser a minha obra que vou apresentar. Como é que eu tive com Jesus a me pegar na mão, tipo no Rio Lucuf, aonde tem as pedras, Jesus a me mostrar uma exposição dele. Muitos quadros no Rio, postos nas pedras. Ele a me dizer, você vai ser mais que isso. Vai pintar mais que eu. Vê como é que é essas obras. Então todas as ideias que tu está tendo não é nada. Ele não sabia pintar. Desenhava assim, aqueles desenhos, ele veio fazer os desenhos. Meu pai também não gostava que eu seguia os desenhos, eu fazia aqueles desenhos. Eu estava a pensar que esse trabalho do afinal, depois vi dar conta que meu pai fugia a gasto. De sabendo que na altura, pôr um filho na escola de arte era muito dinheiro. Então ele sempre me desafastava que não, você não pode fazer isso, não. Foi me pôr na construção civil. E acabei de estudar construção civil e no vivo de construção civil. Fui nas artes. Então, de um sonho que o levou a ter fé, foco e determinação, levou a ser o Padu que é hoje. É verdade, porque depois desse sonho, eu saí, quem conhece bem Luanda, do avô Cumbi até Futungo a pé. Essa é a minha história, onde eu vou escrever também. Saí do Futungo, do avô Cumbi até Futungo a pé. Assim, Rua Fiote, até cheguei no Futungo, no Benfica, na altura da Praça do Benfica, na procura do mestre que eu sonhei dentro do campo, porque eu sabia que ele vendia lá. Chego lá, não lhe encontro. Então eu disse que, não, para lhe encontrar tem que ir na casa dele. Era já 8 horas, saí quase 5h30 em casa. 7 horas eu já estava no Futungo. Aquilo é andar. E quando cheguei lá, não, ele já não vende aqui, já é grande mestre, fica mais lá no gabinete, lá na UNAP. Então, se tu quer lhe encontrar, tem que ir na casa dele, no Rocha. Eu saí de lá, na altura, ainda graças a Deus obedeciam, subi no táxi, sentar no baúca, famoso baúca. Você não senta no lugar, mas tem que sentar no baúca. Então pedi no taxista, me meteu no baúca, sentei lá, porque o baúca era um cinto que você fica aí e com aquela quentura do motor, Okay. você só aguentar
E cheguei no Rocha, olha, mais engraçado A tudo. persistência, isso A chama-se persistência. É verdade. Eu chegando na casa e depois tenho que procurar mais a casa do senhor, que é meu primo. E chego lá, ele já preparado com a pasta na mão a girar no quintal. Quando me viu, nunca mais se vimos quase há 5 anos. Ele me disse, então eu estou a girar aqui, quero ir trabalhar, não estou conseguindo sair, você que estava a me travar. Só estou a girar até, a esposa está perguntando, mas está a girar só aí com a pasta? Não vai por quê? Eu não sei. E quando cheguei, não, mano, eu cheguei, tem essa situação, olha, longa história, eu cheguei nele e disse, pá, eu ia com o pensamento de pedir um dinheiro para ver se vou voltar a viajar e tudo isso. Ele disse, não tem dinheiro, mas eu vou te levar no Futuma, onde tem as obras que eu costumo fazer, para tu estar lá a vender com os outros. E depois ali, vamos ver se conseguiu um dinheiro para continuar a tua vida. Mas era o mês de junho que eu precisava, ele me mandou voltar no mês de setembro, para ver se vai preparar umas obras para mim passar a vender. Tive paciência, até mês de setembro fui lá, chega mês de setembro, ele já não tinha obra preparada. Me mandou voltar em dezembro. Fiquei à espera até dezembro, mas até dezembro vejo quase 5. Não, me mandou nesse homem para ir lá trabalhar com ele. O dia que eu cheguei na casa. O autor deste quadro. Um dia que eu cheguei no Bem-vindo, na verdade, varei todo o quintal dele ainda. Tem que varrer quintal, porque você já está a aprender. Depois não vai pagar ainda nada, varre quintal, lava a louça. A mulher dele a dormir. Lavei louça, varei quintal. Depois arruma as madeiras, comecei a arrumar as madeiras. Mas e quando é que começou mesmo de facto a pintar? Ou a aprender? Quer dizer, depois de mim ir nesse homem, que é o aluno do meu mestre, do meu primo como irmão, dali, com tanto castigo, você vai lá, ele também não te ensina nada. Só te mostra isso, arruma. Então vamos subir no Futuma. Vamos no Futuma, lá na Praça do Artesanato. Chega ali, tem que arrumar, fica aí, tomar conta. Eu, uma vez, eu disse, não, eu continuar sempre com essa vida, não vou conseguir. E depender também sempre dos outros, vai ser muito difícil. Eu decidi, uma história que é muito engraçada. Eu decidi começar a pintar. Só que fui comprar as tintas, essas tintas das garrafinhas, fiz os desenhos, pintei da minha maneira. Que técnica usou na altura? Pintura, óleo sobre tela. Ok. Yeah. Preparei tela e preparei tela com farinha de trigo. Porque eu não sabia cola, eu preparei farinha de trigo, fabriquei uma cola com farinha de trigo. Que é a técnica que a maior parte dos artistas em Angola ainda está usando. Fabriquei. A tela original é muito cara. Eu fiz aquilo, só que felizmente o rato também roa farinha de trigo. E dali pintei o meu quadro, levei lá, foi uma tristeza porque todo mundo ficaram a me rir. E qual foi a sua primeira pintura neste caso? Era uma tandeira, porque eu me inspirava muito no que na senhora, admirava muito a força da senhora. Você vê com o bebê nas costas, a lutar, a fugir e tudo aquilo. E, quer dizer, eu disse não, vou pintar, vou desenhar primeiro umas quitandeiras. E conseguiu vender? Não vendi porque O rato quando cheguei, primeiramente antes do rato roer, cheguei com a obra no Futuma, todo mundo ficou a me rir. Porque pintei com as tintas impróprias e pegaram meus quadros e começaram a batucar, jogar no ar. Você está vendo o quadro está aí no ar e fiquei disse, vou continuar pintando, não vou continuar mais. Vou desistir. Mas graças a Deus. Não pode desistir. Graças a Deus houve um senhor, isso aqui é falecido, senhor Rui.
era fotógrafo, me disse, olha, não se canse. Você tem que continuar. Isso já te riram, batucaram, botaram, não faz mal. Mas eu vou te dar umas fotografias para tu começar a ver também como é que é dos qualquer momento eu tiro foto aqui. Para tu ver como é que as formas, tudo isso. E me deu aquilo. Só que não tinha dinheiro para comprar material, tinta, tudo isso. Não tinha esse dinheiro. E acabei de ser aquele pouquinho mendigo, ter que chegar ali, esperar os outros vender, e dar uma mesquinha e para voltar em casa. Okay. Mas um dia, Deus fez um milagre para mim. Eu chego 7 horas no Benfica, no fundo, na Praça do Artesanato, e encontro um senhor que estava para deixar as coisas na alguém, para poder vender e, quer dizer, tomar conta das obras. Eu chego, ele disse, não, como estou a sair, pode ficar aqui a tomar conta se aparecer cliente, isso X, isso X. E surge um senhor também, um branco a vir com a bina, a me perguntar que não, aqui não tem macaco, porque lá vendia esses animais macacos pequenos. Não tem macaco, eu disse, não macacos tem. Vivos. Macaco vivo. Eu disse, não tem macaco, mas eu posso arranjar. Mas não sabia como arranjar. Mas, com a fé, eu disse, posso arranjar. E se tu conseguir macaco, me liga. Daqui meu número, me liga, eu vou vir para comprar. Olha, aquilo foi quando Deus quero fazer, ou quero te ajudar, Ele restaura a vida. E aquilo é restauração mesmo de Deus para mim. Não demorou, quando o senhor vai, aparece um senhor que a vender um macaco. A vender um macaco bem pequenino, $20. Eu olhei, no meu bolso tinha um dinheiro que eu vendi uma espécie do senhor, que me deixou para vender, era $120. Eu tiro aquele $20 do senhor e disse, esse macaco, se o senhor não vir buscar, não sei como é que eu vou fazer. E pego $20, dou no senhor que estava vendendo macaco, eu fico com o macaco. O senhor passou porque ia na praia com a bina, no regresso, e eu olho em cima do futuro na descida, disse, vamos que pedir o macaco, tá ali. Eu lhe mando parar, conseguiste? Não, já tem macaco. E vendeu por quanto? E vendi macaco por $200. Caramba. Isso bom negócio. Foi um miracle para mim. Isso é especulação. Foi o início. $200, eu planifiquei disso daqui, eu vou tornar o mesmo artista. Como tem aquele senhor que me indicou o tipo de tinta que tem que comprar, tem que ir no Kikolo, na altura, tem uma senhora que vendia, me explicou todo o canto onde que eles compravam as tintas. E fui lá procurar umas latas de massa de tomate, no canto das cores. Olha, aonde que eu começava a pintar, me encontra toda a casa, cortinas, copos, até o cabelo pintado, porque não sabia a mistura de cores, aquilo. De todo sítio que tu vai para ir aprender, as coisas que estão te pedindo você não tem. Eu disse, não vou esperar mais e ir bater porta para ir aprender, porque eu vou começar a pintar mesmo. E então esse dom que lhe levou a ser se calhar o que é hoje? Olha, na verdade eu digo sempre uma coisa, quem passou na Escola das Artes é muito difícil ter o espírito que eu tenho, ensinar aos outros a realidade total que ele tem como conhecimento. Porque um artista que passou na Escola das Artes, ele tem encontra tudo pronto. Quer dizer, ele encontra tudo pronto e ele tem uma linha. E ele não vai querer eu ensinar o senhor Pedro Mussunda aquilo que eu aprendi na totalidade. Por quê? Vou estragar meu mercado. Porque se o senhor Mussunda aprendeu aquilo que eu aprendi na totalidade, eu não vou conseguir mais vender no mercado. Porque ele vai aprender tudo que eu conheci ou que eu tive conhecimento. Mas você se doa. Então, eu com aquilo de batalhar, vou naquilo, ganhei mais coisas, muito conhecimento, técnica de areia, raspagem, e fiquei também com muita coisa. Mas que cada vez que estou a ensinar, mais conhecimento que estava a ter. Então, eu vi que aquilo que Jesus me mostrou no sono era infinito. E eu, Padu, vou dizer a verdade, na arte, bato o peito que sou infinito.
Essa pintura que o nosso Padu está aqui a falar, do Bem-vindo, na verdade foi o Grupo Regente, desde há 35 anos, que compra peças de arte, compra cultura de altíssima qualidade que aparecia no mercado do Benfica. Inclusive peças vindas do Museu do Mobutu. Nós temos essas peças connosco. E esse quadro de que ele fala é uma peça que também já foi comprada há muitos anos no Benfica. E por acaso ele, quando veio fazer a gravação hoje, encontrou aqui em exposição na nossa parede no estúdio. E que ele, essa história toda que ele contou, é exatamente o significado daquele quadro. Ok. Sou Pedro Mussunda. É uma persistência do mestre Padu que alguns jovens não têm. É evidente que sim, porque se não houver exatamente este espírito de coragem, portanto, esta coragem de prosseguir naquilo que sonhamos, naquilo que pensamos, é claro que não atingimos os objetivos. Hoje, infelizmente, temos jovens sem essa paciência, sem, enfim, todo mundo quer é agora e agora. E isto não é bom porque vai fazer com que, portanto, este princípio do imediatismo não conduza, portanto, a frutos maduros. Vamos ver as pessoas a comerem frutos verdes quando deveriam esperar mais um pouquinho. Então é preciso que as pessoas tenham exatamente persistência, tenham paciência, tenham fé, trilhem, portanto, caminhos, se calhar até sintam, portanto, no seu âmago algum sofrimento para terem exatamente aquilo que pretendem atingir. Porque se continuarmos exatamente nesta senda de querer agora, não vamos construir aquilo que o futuro espera de nós. E no fundo a visão que o nosso Padu tem, que o Mussunda explicou, é uma visão holística, é uma visão mais profunda do mundo. Perfeitamente. Porque uma pessoa que adquire conhecimento e não os transmite, esconde-os, ela não é uma pessoa holística, ela não é uma pessoa com uma visão profunda. E podemos citar o exemplo de um tanque cheio de água, onde o tanque está cheio e a água fica ali a escorrer para o chão. Se a pessoa não deixar, o dono do tanque, não deixar que outros venham beber dessa mesma água, essa água não se renova. Portanto, há uma necessidade interior de que essa transmissão holística, portanto, com uma visão ampla do mundo, seja feita para que possa entrar nova água. É, no fundo, a tradução do que o nosso Padu explicou. Na música também é preciso ter essa visão holística, dando a beber o seu conhecimento, não é assim? Exatamente. Há um filósofo brasileiro chamado Sérgio Mário Cortella. Ele diz que existem duas coisas no mundo que, se você guarda, você perde: o afeto e o conhecimento. Então, são coisas que são feitas para dar. Então, você não pode... Para doar. Tendo conhecimento, é importante dar, porque é no dar também que se recebe. Então, no meu caso, quanto mais aulas, hoje em dia, já faço por aí uns 10 anos dando aulas de música. E hoje em dia quase que eu não uso manuais. E às vezes alguns alunos ficam assim um pouquinho, mas nós não vemos o professor com livro, assim, eu digo, eu aprendo muito mais do que vocês na medida que eu vou ensinando. Então, toda vez que eu ensino, eu renovo as ideias. E às vezes as dúvidas dos alunos são também minhas dúvidas, porque a arte é algo que está implícita em cada uma das pessoas. Então, eu não conseguiria ser artista por mim mesmo sem os outros. Então, a arte é um pouquinho do que eu tenho, mas do que um tem, mais do outro. Toda vez que um aluno coloca uma dúvida, automaticamente ele está trazendo a arte que está dentro dele. Então, eu aprendo, vou bebendo também dos alunos. Então, conhecimento é algo que não tem como ser guardado. É o papel do mestre, do verdadeiro mestre, onde o aluno vai ultrapassar o mestre. Amigo ouvinte, a conversa está muito interessante e porque o tempo já não nos permite ficar
mais algumas horas. Vamos fazer aqui uma curtíssima pausa de apenas 8 dias. Para a semana nós voltamos e damos continuidade a esta tertúlia sobre artes plásticas. Os nossos convidados Pedro Mussunda, Hermelino Sebastião e também o mestre Padu têm muito mais para nos dizer. Boa tarde e volte connosco, a hora é sempre a mesma. Até lá. Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.